É investigação, é apuração. Uma criança morreu na última segunda-feira no município de Cacimbas, aqui no sertão do estado, que fica na região metropolitana da cidade de Patos. Victor Manuel, de apenas 8 anos, morreu atingido na região da cabeça por um disparo de arma de fogo. O que teria acontecido? Quais são os fatos com relação a esse caso? A gente conversou com exclusividade com o perito criminal, o Adriano Medeiros, da Polícia Civil, e você confere com exclusividade a partir de agora. Então, ao chegar a esse local, ainda numa análise visual a certa distância, eu já percebi que seria impossível a criança levar aquele disparo e ficar posicionada naquele local e a arma no local que se encontrava. Então, só no visual eu já consegui determinar que havia adulteração ou do corpo, ou no corpo, ou na arma. Infelizmente, quando eu fui fazer a análise mais detalhada, eu vi que houve adulteração dos dois. No caso, os dois principais vestígios a serem analisados, né? O corpo eu já fiquei sabendo que o SAMU, de maneira correta, é claro, não estou condenando, fez o manuseio do corpo no intuito de prestar os primeiros socorros. Porém, alterou a posição final desse corpo, alterou a posição das vestes, né? Alterou manchas de sangue que foram produzidas logo após o disparo, certo? Já são adulterações muito graves para eu determinar como aconteceu esse disparo. E para minha surpresa, quando eu fui manusear essa arma, fazer uma análise detalhada da arma, já sabia que a localização não estava correta, comprovei que essa arma também foi manuseada. Por quê? Porque essa arma se tratava de uma arma longa do tipo espingarda de retrocarga, que a gente chama, né? Que ela é carregada pela parte anterior do cano. E chamada de carga principal, essa carga que é colocada no cano. E ela precisa de uma carga primária, uma carga inicial, que é a espoleta para poder haver esse acionamento, que é ficada na parte externa junto ao cão da arma. E, para minha surpresa, a espoleta estava ausente. Ou seja, alguém manuseou essa arma e conseguiu tirar essa espoleta e, consequentemente, alterou a posição da arma. Essas adulterações gravíssimas, infelizmente, deixaram inviável eu traçar uma dinâmica detalhada do ocorrido. A possibilidade da diferencial da morte, que é o suicídio, é praticamente impossível. Por ser uma arma longa, há uma distância muito grande do gatilho até a parte anterior da arma, e eu medi a envergadura da criança. Então seria praticamente impossível ela conseguir efetuar aquele disparo, que foi nessa região do rosto dele, né? Devido à sua envergadura, ele conseguiu posicionar o cano da arma próximo, porque eu pude constatar que foi um tiro a curta distância. Havia uma grande zona de esfumaçamento, que é um dos vestígios que a gente olha para determinar a distância do tiro. Então essa criança não tinha envergadura suficiente para produzir esse tiro. Então a gente pode determinar que muito provavelmente, quase com certeza, houve o acionamento por uma segunda pessoa, que no caso, as informações lá, que ele estava brincando com outra criança. Crianças daquela idade também, muito provavelmente não conseguiriam deixar aquela arma pronta para um disparo, né? Como eu já falei aqui, o carregamento dela não é simples. Tem que botar a carga de chumbo pelo cano, tem que botar a carga principal de pólvora pelo cano, muitas vezes uma bucha, por isso que ela é chamada de bate-bucha, né? Uma gaze, alguma coisa para pressionar essa carga, e tem que levar o cão à retaguarda, colocar a espoleta, né? Então, muito provavelmente, essa arma estava de pronto uso, talvez até com o cão já à retaguarda, ou seja, um leve toque no gatilho iria acionar essa arma. Infelizmente, eu não posso discorrer exatamente sobre a diagnóstico diferencial, como eu falei, devido às adulterações. Mas, pelas informações subjetivas que eram duas crianças, né, talvez, até brincando, sei lá, foi encontrada outra arma de pressão no mesmo ambiente. Então, poderia destacar até cada um com uma arma. Numa brincadeira, por exemplo, aquela de polícia e ladrão, que a gente brincava como criança, né, e uma delas com essa arma carregada, não com o intuito de ferir, mas com o intuito de brincar, e acionou, fez o acionamento e houve o disparo. Com relação à arma do crime, o delegado agora, o coordenador, ele pode solicitar por parte da perícia para que junte tudo isso, todas essas peças desse quebra-cabeça. Ele vai ter que pedir, vai pedir com certeza, é da eficiência da arma.
comprovar que aquela arma realmente ela tem um funcionamento perfeito e está eficiente para o disparo. Se não estivesse alterado, se o local estivesse como realmente aconteceu, deixado, sem ser realmente mexido, isso poderia ter concluído aí o seu laudo? Com certeza, se tudo tivesse sido preservado da maneira correta, nós chegaríamos aí a uma conclusão, não vou dizer perfeita, mas bem detalhada da dinâmica do que ocorreu, e com certeza eu traçaria a diagnose diferencial da morte nesse local. Até aproveito o ensejo, é uma coisa meio cultural, né, do próprio sertanejo, de chegar até o local, de adentrar, de manusear vestígios, dizer à sociedade que isso só atrapalha não só o trabalho da perícia, o trabalho de toda a investigação, atrapalha, assim, vai constranger, causar mais sofrimento à família, porque muitas vezes até o caso pode não ser desvendado por essas adulterações, né? Agora, minha opinião pessoal, Pablo, sobre, assim, o que vai ser mais importante a partir de agora, já que a perícia não pôde ajudar tanto, né? É se determinar quem deixou uma arma de pronto uso, né, pronta para um disparo, com acesso a 2 crianças. Eu acho que esse vai ser o grande desafio. O doutor Claudinei é um delegado muito competente, apesar do pouco tempo estar demonstrando um excelente trabalho, e acredito que ele vai conseguir desvendar bem esse caso. Quando nós chegamos ao local, né, ele estava em uma residência, e assim que a gente chegou lá, a gente ficou sabendo que não se tratava da casa dele, né, da casa da avó dele, na verdade, mas ele não residia lá, ele residia em outro local com a mãe. E ele era acostumado a ir lá, né, até pelo fato de ser a casa da avó, e estava brincando com um primo dele, né, que é familiar dele, de 7 anos de idade. Então, assim, não é um procedimento, vai ser algo simples, afinal foi uma criança, né, que chegou a óbito, então a gente tem que investigar a fundo para esclarecer para a sociedade e para a família da vítima o que realmente aconteceu. Isso, a gente fica muito triste, né, pela situação de uma criança. A gente é acostumado a ver situações violentas, né, até pela própria delegacia, que é de homicídios, mas sempre quando a gente se depara com criança é sempre mais difícil.